Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico e fundador do site Cinema em Cena e eu consegui assistir ao 8º episódio de Succession, dessa 4ª temporada. Como sempre, tem spoiler, viu, Fabrício? Eu vou falar uns spoilers aqui, não? Me espera distante ali. Enquanto isso eu vou falando o beabá aqui. Mas eu não podia deixar de comentar, estou comentando todos os episódios, né, aqui no canal. Eu pretendo, só para deixar claro, eu pretendo fazer mais, eu estou falando outras coisas agora, me cala a boca. Eu pretendo fazer alguns outros vídeos, ou vários outros vídeos, assim que eu sair, por exemplo, de Indiana Jones 5, do filme do Scorsese e vários outros filmes, para vocês terem aqui uma reação já imediata dos filmes. Mas, enfim, Succession. Não foi meu episódio favorito dessa temporada. Há elementos que eu gostei bastante do ponto de vista da dinâmica de poder entre os personagens, de reviravoltas na relação entre os personagens. Mas eu acho que uma das coisas que... Primeiro, eu acho que o Succession, ele sempre se preocupou em ter funcionar como uma sátira, mas de algo que é muito sério, muito grave, que é a hegemonia de pequenos grupos, pequenos grupos familiares, em grandes corporações, principalmente na área de comunicação, e como esses pequenos grupos, esses pequenos enclaves conseguem controlar a narrativa de um país inteiro. E a gente viu isso em várias situações na vida real. E o que esse episódio faz é, obviamente, uma referência à eleição do Trump, e a maneira como a Fox News, por exemplo, da família Murdoch, que é uma das inspirações para a família do Roy, como guiou a eleição do Trump, não só pré-eleição, através da fomentação do ódio, da criação de falsas polêmicas, de denúncias vazias, mas durante também o próprio processo eleitoral e pós-eleitoral, construindo uma narrativa destrutiva. E aí, ao mesmo tempo que eu aprecio que Succession faça isso, eu acho que, eu não sei, me gerou uma angústia por flashbacks da vida real, não só, né, do Trump, mas também da nossa tragédia, que eu acho que foi ainda maior e com figuras ainda mais abomináveis no Brasil, com o clã, que eu não vou nem citar, não vou nem digná-los citando o nome. Mas ao mesmo tempo, um dos pontos fortes do episódio, né, acaba sendo a gente perceber como essa maquinação dos bastidores do poder, você pode ter 2, 3, 4 figuras que determinam o destino de uma nação. E aí vem uma questão que eu já discuti em outro vídeo sobre Succession, e eu acho que vale a pena repetir aqui, é que como Succession, ao ficar muito nesse núcleo familiar dos Roy, poucas vezes ele lida com as consequências fora desse núcleo familiar. A gente vê muitas consequências pessoais, então a gente se dói pelo Roman, a gente se dói pelo Kendall, pela Shiv, pelo Connor, e a gente acaba tendo simpatia. Quantas vezes eu falei nos vídeos dos últimos episódios, tipo, fiquei com simpatia, tive compaixão pelo Roman, tô gostando do Connor. E o que esse episódio faz é lembrar assim aqui, cai nessa não. Esses caras, eles são monstros, na verdade, né? Como 99,9% dos bilionários. Tentei estudos mostrando que tem que ter um certo grau de sociopatia para você acumular essa quantidade de dinheiro, no momento comunista do vídeo. E que, principalmente quem nasceu rico, ainda é pior, né? Enfim, e a gente ia lembrar disso. Por exemplo, quando a gente pensa no Roman do episódio piloto, na monstruosidade que ele faz com aquele garotinho que é filho se eu não me engano, do cara que cuida da propriedade do Logan, e aí a gente vai vendo, ele tá melhorando, ele tá sofrendo, a gente compadece porque ele tá vulnerável, a gente consegue identificar com a dor de um filho que quer ser aceito, quer ser amado pelo pai. E aí a gente começa, né, eu gosto do Roman, não. E aí a gente confunde, porque a gente tem uma identificação, que isso é algo clássico, a identificação secundária cinematográfica, né, de acordo com o Christian Metz. A gente identifica não com o personagem, a gente identifica com a situação dele. A situação dele é de vulnerabilidade, é uma situação de quem quer ser amado e de quem foi humilhado a vida inteira por aquele que ele admirava e mais queria receber o respeito. E aí a gente tem uma simpatia por ele, a gente identifica com ele, e aí vem o engano. A gente confunde a nossa empatia com a nossa simpatia. E a gente começa a simpatizar a partir da empatia.
E essas pessoas não merecem simpatia nenhuma. O Roman desse último episódio é aquele mesmo Roman do episódio piloto. É um canalha, um sociopata. É um babaca de marca maior. E a gente esqueceu temporariamente disso. Connor, a mesma coisa. Nossa, o Connor foi aquele parado. Não, é outro. É outro babaca, escroto, que só pensa nele. E aí volta a questão, que esse episódio faz uma coisa que Succession raramente faz, que é mostrar as consequências. Quando, né, a Shiv deixa isso claro, acho que numa das últimas falas dele no episódio, é que o poder tem consequências no mundo real. Que aquilo ali não foi só uma noite de televisão bem produzida. Aquilo ali vai trazer consequências destrutivas para milhões de pessoas, né? Não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, que é o que a gente viu com o Trump, quase que eu falei, né? O Viktor Orbán, enfim, e tantos outras figuras similares. Então, isso eu apreciei bastante no episódio. Assim como a dinâmica do Tom com a Shiv, que, aliás, a Shiv, pelo amor de Deus, assim, tudo que ela podia fazer de errado nesse episódio, ela fez, né? Estratégia equivocada, com mentira boba, que ela não sabe manter, joga uma notícia pro Tom na pior hora possível, ele, já machucado por um monte de coisa, reage de uma maneira ainda pior, que machuca ainda mais e mantém esse ciclo. Mas eu acho que isso se mantém fiel aos personagens, eu gosto disso. Outra coisa, um momento que eu gostei bastante, foi a gente perceber que um dos momentos mais definitivos, e a gente vê de novo a sociopatia desse povo, um dos momentos mais importantes da discussão, que é entre o entre o Kendall e o Roman, sobre, né, a gente declara vitória pro Mencken ou não e tal. Um dos argumentos básicos foi do Roman ressentindo porque no passado ele era sempre preterido em relação aos irmãos, né? E ele joga isso na discussão, quer dizer, uma questão pessoal, familiar, que pode definir o futuro, né, do país. Mas de modo geral, é isso. Eu achei que foi um pouquinho demais do mesmo de Succession. Acho que estava caminhando numa linha em que todo episódio trazia uma mudança na dinâmica dos personagens, e esse eu acho que não, foi mais, enfim, gostei, mas não está entre os meus favoritos. Ok? Acompanhe a cobertura do Festival de Cannes. Um grande abraço, bons filmes.